Olá a todos, tudo bem com vocês? Uma satisfação estar em mais um momento, em mais um Talks do Guardiões Digitais Talks, junto com vocês. Hoje, junto com um querido parceiro nosso, convidado, Gerson Watanabe. Olá, bom dia É, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, Gerson, pelo aceite aqui de estar com nós mais uma vez. A Opa, Sofos é um apoiador, é um mantenedor aqui do projeto Guardiões Digitais. E a gente está sempre juntos aqui contribuindo, trazendo novidades, trazendo informações, trazendo metodologias, conceitos, estratégias, tecnologias, para que o nosso dia a dia aí, como frente dos nossos negócios, né, na linha aí de segurança da informação, de gestão de TI, a gente possa estar sempre atualizado e sempre levando algum ponto de melhoria para os nossos negócios, né? A gente sabe que segurança da informação é um tema muito amplo e que a gente precisa de muitas mãos, precisa de bons parceiros, boas tecnologias, também boas pessoas resilientes. A gente sempre fala que o guardião digital, ele é uma pessoa muito resiliente. Ele precisa estar sempre atento aí às demandas do negócio, sempre gerenciando, remediando, cuidando com todo o seu, digamos assim, com todos os seus recursos ou com poucos recursos para poder fazer uma proteção aí nos negócios. E então a gente está sempre aqui contribuindo, nos apoiando, nos ajudando. Então, consecutivamente, praticamente 64 quintas-feiras, às 10 horas, a gente está aqui criando esse momento, esse espaço. Então, também graças a vários mantenedores, vários apoios que a gente tem, como a Axure, a Google, a Hacker Rangers, a AWS, a Microsoft, a Sophos, que hoje está aqui, a Acronis, a Everpur, que teve o nome por Storage, agora é Everpur, né? A Fortinet, a Supreme, a VNX Partners e a Nullsci, que são empresas assim como nós, do nosso ecossistema, que somos a Introduce, a Supreme, o Guardiões Digitais e o BoardSafe, né? Então, o que que é o Guardiões Digitais, né, gente? A gente é um ecossistema, é uma unidade de comunidade, é onde a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente colabora um com os outros, a gente cria negócios, a gente faz negócios, a gente tem a parte de educação também. Então, para quem quer melhorar ainda mais aí na sua estrutura ainda de não, carreira, na sua jornada de gestão de TI, na sua jornada de segurança da informação, a gente tem a parte de mentoria, enfim, com especialistas que podem apoiar vocês a continuar aí nessa condução dos negócios, né? E também trazer como informação, são vários perfis de empresas, vários clientes, enfim, que já participam do grupo aqui como um todo. A gente já tem uma expansão Brasil, somos mais de 2 mil guardiões digitais reunidos hoje no Brasil. A gente faz encontros presenciais. Então, o último encontro foi em Porto Alegre, onde a gente reuniu lá quase 120 pessoas. O próximo encontro dos Guardiões Digitais vai ser dia 23 de abril em Santa Catarina, lá no espaço da CAT. Então, todos aqui são convidados a fazer parte. A gente teve pessoas de outros estados que foram até Florianópolis nesse evento do ano passado. A gente estima que esse ano também tem algumas pessoas que façam essa mobilização. A gente vai fazer evento em São Paulo, vai ter evento em Porto Alegre também ainda esse ano, e a gente vai trazendo esse calendário aqui para vocês, tá? Então, desde já, muito obrigado pela participação aqui de vocês, pela conexão. Então, estamos todos atentos ao tema, né, que a gente trouxe hoje, então, que é antecipar os ataques, antecipar os cyber ataques com o MDR da Sophos. Então, hoje o Gerson vai poder explicitar para nós, trazer toda uma conceituação, um entendimento de como tudo isso funciona, de como a Sophos traz solução, resolve essa questão dessa antecipação e detecção e resposta aos incidentes de forma aí contínua, de forma imediata, né? Então, quero convidar o Gerson a tomar o controle aqui também e a gente seguir compartilhando ativamente aqui com o pessoal. Então, gente, fiquem à vontade em ir preparando suas perguntas, mandando no chat também. A gente vai estar inserindo aqui ao tempo, né, enfim, da apresentação, para que tenhamos uma boa condução aqui também.
ok? Pegue seus cafés e bora lá aprender, compartilhar e trocar uma ideia aqui junto com o Gerson também. Beleza. Tá me ouvindo bem aí, Esdras? Sim, Vou pegar o controle aqui. foi. Beleza. O slide tá ok também para vocês? Princípio, sim. Uhum. Então, beleza. Tá, sim. Então tá, gente. Muito bom dia a todos, né? Obrigado pela oportunidade, né, de estar participando de mais uma sessão do Talks. Uma sessão bem legal, né? Poder estar compartilhando, né? A gente sempre aprende alguma coisa, né? Então, ah, apesar, né, da maioria dos conteúdos terem, né, obviamente, né, de ser de empresas, etc., né? Mas a gente sempre traz, e eu vejo que no Talks a gente tem né, esse objetivo de compartilhar informação e sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Seja uma tecnologia ou, enfim, dicas de novas tendências, etc, né? Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp para não ficar barulho. E aí? Então tá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o MDR da Sophos, né? E eu acho que essencialmente também falar um pouco de como o que é, né? Às vezes as pessoas têm conhecem a sigla, né? O termo, mas não sabe exatamente na prática, né, o que um time de MDR faz, o que é MDR, é um software, é um serviço, né, o que é um time Uhum. especializado e etc, né? E no final das contas, né, eu acho que às 10 da noite, né, de uma sexta-feira, principalmente, acho que todo mundo quer estar igual a pessoa aí do lado esquerdo, né, da figura, né, quer estar dormindo tranquilamente, né? E nesse mesmo horário, né, nesse mesmo momento que a pessoa está tranquila, sem nenhum tipo de aborrecimento, né, vai ter, né, um time, pessoas, né, focadas em cuidar do ambiente, né, dessa pessoa que está tranquila, né, que pode ser um CISO, um CEO, né, pode ser um gerente de infraestrutura, né, e isso não tem preço, né, gente? E eu acho que vai além, e aí então a gente começa, né, a investigar exatamente, né, como que a gente faz, né, para ter essa tranquilidade, né, o que tá, né, o que compõe, né, as pessoas, as tecnologias que estão nessa sala do lado direito para prover essa tranquilidade aí, né? Então, essa imagem aí não é somente uma imagem bonita, realmente é a realidade de centenas de gestores, né, que contam com um serviço de MDR, tá? Ah, Jéssica, mas parece um SOC, né? Parece um Service Desk, né? Obviamente não, como a gente falou, né? Então tem diversos tipos de serviço, né? Que a gente tem no mercado. Então, e é por isso que é muito importante a gente entender o que é MDR, quando surgiu, né? Então por isso que eu coloquei uns slides aí da origem do MDR, para justamente vocês saberem de onde em que momento que surgiu o MDR no mercado, né? Para que veio, né? MDR, mais uma vez, o Gartner, né? Cunhando alguns termos, né, no mercado, né? E o Gartner, assim, eles são muito bons, né? Eles sempre acertam, né, nas tendências, né? Em tendências de mercado, né? E o Gartner lá, pelos idos de 2016, né? Lançou, né, um Market Guide para MDR, que é Managed Detection and Response, né? Serviços de detecção e resposta gerenciada, onde, né, ele coloca uma tendência, né, de serviço até então que não se via no mercado, né? Então, justamente é uma tendência de nicho de serviço, né? Que os MSSPs, na época, né, não tinham esse expertise, né? Então, alguns MSSPs começaram a trazer esse tipo de serviço como um serviço à parte, né? E outros, né, acabaram fornecendo o MDR de fato, né,
de forma exclusiva, né? Então, o porquê do o MDR existir, né? E por que que o Gartner cravou, né? Putz, a gente tem que diferenciar o que que um MSSP provê de um MDR. E é justamente esse gap, né, que o MSSP tinha, né, de se concentrar muito em alertas, em contenção o MDR, né, ter essa característica de ser mais específico no serviço, né, do que o MSSP que já tem, né, um escopo muito mais amplo, né? Um MSSP ele já tem um escopo bem mais abrangente, né? Uma variedade de serviços muito mais abrangente, que pode incluir, inclusive, pentesting, né? É, inventário de ativos, né? E diversos outros serviços, né? Inclusive de serviços de NOC, SOC e etc. Né? E o MDR veio justamente para com um objetivo muito claro, né? Que é um foco em detecção e resposta. Né? Então, caça-ameaça. Então, teve um incidente na sua infraestrutura, o serviço de MDR foi criado e o objetivo, né, do MDR é justamente isso, né? Responder a um incidente, né, fazer a caça-ameaças em detrimento, né, de algum tipo de evento que aconteça na sua infraestrutura, tá? E de forma muito proativa, né? Então, o MDR também, outra característica bem interessante é como no primeiro slide, né, da foto, enquanto o gestor tá descansando, né, o time de MDR já fez a detecção, né, através de, obviamente, um time precisa de ferramentas e se utiliza das ferramentas para fazer a detecção e já está tratando, sem a necessidade do gestor ou de um time fazer o acionamento, né, desse time para depois, né, iniciar algum tipo de resposta, né? Então ele tem esse tipo. E aí, para vocês entenderem, né, o Beabá, normalmente, às vezes eu coloco a demo no final, eu já coloquei um vídeo um vídeo curto, tá, pessoal? Não se preocupe, de aproximadamente aí uns 9 minutos, mas a gente vai ver como funciona na prática, né? O atendimento, né, do analista, né, do profissional que trabalha lá no MDR, no MDR da Sophos, por exemplo, né? O que que ele faz, né, de fato, né? Então, por isso que eu coloquei o vídeo já na frente. Então, a gente vai ter três perspectivas aqui nesse vídeo, vocês vão ver. Tem a perspectiva do atacante, que ele cria o ataque, tem a perspectiva do usuário, que cai, né, na armadilha, né, numa engenharia social, e a terceira perspectiva é justamente do profissional de MDR, do MDR Sophos, né, de que ferramentas ele se utiliza e o expertise necessário, né, que um profissional de MDR precisa ter para responder a ameaças, né? Então, por isso que a gente tem uma resposta rápida, é, efetiva, né, dentro desse tipo de serviço, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo.
Legal, né, gente? Então, vocês viram, o, o tempo de atendimento que foi entre a detecção, a investigação e a resposta ao incidente, né, foi de 22 minutos, né? Em média, aí tem um slide que eu vou mostrar um tempo médio, né, de 38 minutos, mas vocês perceberam que em 22 minutos, né, o quão complexo é fazer caça-ameaças, né? Você tem que ter uma ferramenta, né, sofisticada, capaz, né, de fazer detecções, capaz de te dar um rastreio, né, do que uma violação de dados, né, como uma violação de dados ocorreu, mas você precisa do elemento humano para justamente fazer a resposta a esse incidente. E aí que tá, eu acho, uma parte chave, né, do, do serviço de MDR. Dentro de um time que trabalha com serviço de MDR, né, você precisa ter profissionais altamente capacitados. Então, você alia ferramentas sofisticadas com pessoal altamente capacitado, e aí isso, né, torna possível essa resposta a um incidente num tempo de atendimento tão curto. Tá? Vou entrar no mérito do tempo no outro slide e a gente continua esse papo, né? Mas a demo, né, não foi para vocês aprenderem como fazer a caça e ameaça, mas mais para vocês terem uma noção de quão rápido é montar um ataque, né, na perspectiva do atacante, como é fácil um usuário, né, ser enganado, ludibriado por uma engenharia social. E o quão complexo é fazer, né, a análise de todo o ataque, né? Então, ele se utiliza, então os atacantes eles se utilizam mais de 99% do tempo de ferramentas do sistema operacional do que de artefatos implantados, né? Então eles se utilizam de sistemas, processos que já existem no sistema operacional e justamente às vezes passam despercebido, tá? Então vamos lá. Então esse slide aqui justamente fala isso, né, da a detecção e resposta, né, a ameaça requer ferramentas de segurança e analista. Então a gente tem três cenários principais. Então, quando a gente trabalha somente com ferramentas de segurança, o que é só ferramenta de segurança? Normalmente são as ferramentas que já fazem a contenção, né, a prevenção ou a ação que a gente quer em detrimento de algum tipo de ameaça de forma automática, sem precisar dessa figura do ser humano de fazer a caça à ameaça. Então, por exemplo, os mecanismos, né, de um software de anti-malware que já são inerentes a ele, que já bloqueiam a ação de determinado malware, exploit, etc. Isso é uma característica de softwares que já fazem isso de forma, né, automática, preventiva. Então, a ferramenta detecta, impede e o usuário ou o gestor, né, quem administra esse tipo de ferramenta, no fim do dia ou da semana, ele vai ver, opa, teve detecção, foi prevenido, né, determinadas ameaças, ok, e é como o Sophos Endpoint, né, o antigo Intercept X, como a gente chamava, bloqueia automaticamente, né, quase 100% das ameaças. Então, foi implantado ou foi, foi feita uma tentativa, né, de implantar determinado artefato em uma máquina, é bloqueado, tá? Aí tem um outro cenário onde a gente tem a ferramenta e o analista. E é justamente isso daí que a gente viu na demo, né? O analista, ele precisa ter ferramentas, né, capazes de prover, né, subsídios para ele fazer a caça-ameaça. Se o analista não tiver essas ferramentas, né, ele não consegue fazer a caça-ameaça de forma adequada, tá? Então, a junção de ferramenta e analista, né, é primordial. E tem um terceiro cenário que é só um analista, né?
o cara especializado, né? Porque muitas vezes vai depender do critério, né, e do expertise desse analista, né, de identificar e decidir os próximos passos, né, a orientação daquela investigação forense, né? Então, esses três cenários é o que existe hoje, né? E vejam que sempre há a figura da ferramenta e a figura, né, do analista envolvido, tá? Então, fazendo um apanhado, quais são os benefícios do MDR, né? Então, vocês viram, é um serviço, MDR é um serviço, não é uma tecnologia, tá? Então, o analista é o profissional que trabalha lá dentro do MDR, do time de MDR, ele vai se utilizar de ferramentas, obviamente, né? Mas, basicamente, o MDR é um serviço, né? Um dos benefícios, resposta de ameaças lideradas por especialistas. Então, quem trabalha dentro do MDR, ele faz caça a ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Não que o cara fique acordado 24 horas por dia, tá, gente? Eu vou mostrar em outro slide que a gente tem um esquema que permite as pessoas descansarem também. Consolidação de fornecedores, né? É, Quando a gente fala em MDR, eu falei que é um serviço, ok, beleza, né? Porém, eu falei, é necessário haver ferramentas adequadas para o time de MDR fazer a caça-ameaça. E a ferramenta mais utilizada, né, acho que o centro, né, de operação dos analistas de MDR é o XDR. XDR, sim, é a ferramenta, né, da Sophos, e tem diversos fabricantes, mas no caso da Sophos, que faz, né, a possibilidade, prover, né, a possibilidade da gente estar conectando, né, diversas partes, né, diversas camadas de segurança da sua infraestrutura. Então, a gente vai conectar o teu firewall, que não precisa ser Sophos, vai conectar a tua solução de backup, que não precisa ser Sophos, né? Vai conectar, obviamente, os endpoints da Sophos e N outros elementos, né? Então acaba sendo muito agnóstico a fabricante, né? Então é o que a gente chama de OpenXDR hoje em dia, né? OpenXDR, que seria o XDR aberto, né? Que basicamente não importa que fabricante, de qual ferramenta de segurança que você tem dentro da sua infraestrutura, você pode conectar nele, porque ele é um OpenXDR, né? E tudo isso, né, a gente consegue fazer essa consolidação dentro, né, da ferramenta de XDR, que o time de MDR vai se utilizar de todos esses dados e detecções de diversas partes, né? E reduz a carga de trabalho, né? Acho que tu Opa. tocou num ponto importante aqui, que é essa questão da integração com outras ferramentas, né? Que é Uhum, essa questão do OpenXDR, que independente do cenário que o cliente tem, que porventura a empresa tenha, né, usando outros fabricantes e tudo mais, aqui ele é um integrador, ele enxerga isso e ele consegue trabalhar, né? Eu acho que esse é um diferencial, inclusive, do contexto aqui da Sophos, para poder tornar mais viável, inclusive, os projetos que porventura alguém venha a pensar em implementar, né? com certeza, com certeza. E por último, né, a redução de carga de trabalho, né? Então, toda aquela na demo, né, que ficou muito claro, né, o quanto gera, né, de tarefas e investigação, né, de passos, né? Uma investigação assim, é uma coisa fora do que a gente está acostumado, né? E se tem um time que faz isso para você e que é especializado em fazer isso, né, faz isso todo dia, o ano inteiro, obviamente ele vai ser muito mais eficaz, né, nesse tipo de trabalho. E obviamente você não vai precisar fazer isso dentro de casa, na tua infraestrutura, porque vai ter um time fazendo isso para você e obviamente por isso que reduz a carga de trabalho. Então acaba que hoje eu acho, né, eu já vejo isso nas empresas, né? Hoje, quem trabalha como administrador, né, ou seja em cibersegurança, em tecnologia da informação, etc., dentro da infraestrutura,
são todos gestores, independente do título. Se ele é gerente, se ele é analista, se ele é trainee. Acaba que hoje quem trabalha na infraestrutura de uma empresa, de uma indústria, de uma empresa de varejo, etc., é um administrador hoje, né? Basicamente, ele não, as empresas não procuram mais por especialistas em tarefas, né? Eles procuram por gestores, né? Então a empresa quer que você faça a gestão da empresa e vai ter outras pessoas que são especialistas que vão fazer, né, determinadas tarefas, obviamente, bem mais rápido e não dá para ter tudo isso, né? A gravação acho que vai estar disponível, né, Esdras? Eu não sei se vocês vão colocar em algum repositório ou vão publicar, mas enfim, Sim. provavelmente vai estar disponível, né? A sequência eu te manda aí para os participantes também. Uhum. Tá. É... Slide eu vou passar um pouquinho rápido, mas basicamente MDR, como eu falei, é um serviço totalmente gerenciado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tá, gente? Então, sempre eu quero que você saia dessa sessão sabendo, MDR não é uma plataforma, é um serviço e que pouquíssimas empresas têm o expertise de prover esse tipo de serviço especializado. E hoje, o MDR da Sophos, né, sem dúvida, assim, né, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores, né, em termos de quantidade de clientes, né, que atendem globalmente, né, que atendemos globalmente. Então, a gente tem mais de 35 mil clientes que assinam esse tipo de serviço de MDR, né, e normalmente em parceria, né, com o nosso canal, nosso parceiro, nesse caso, por exemplo, o Introduce, né, que pode fazer um primeiro, né, um interfaceamento também com a time de MDR. Mas, sem dúvida nenhuma, se vocês procurarem por MDR na internet, no Google, vocês vão ver que o MDR da Sophos é um dos maiores, né, em termos de quantidade de usuários e acho que também de eficácia, tá? E aí eu falei, né, o MDR é o serviço, são profissionais super especializados, precisam de ferramentas, né, capazes, né, de prover é, condição para que seja feita a caça-ameaças, né? E o Sophos, o Sophos XDR, que também, né, é avaliado pelo quadrante mágico do Gartner de EPP, né, de plataformas de proteção de endpoints, foi considerado o líder no quadrante de mágico do Gartner, novamente ano passado, 2025, né, ainda o de 2026 não saiu, pela 16ª vez. Então, mas um reconhecimento de mercado, né, importante no Gartner. Lembra que eu falei no início sobre os tempos de detecção de resposta, né? E o nosso caso lá, o MDR fez a detecção todo, né, a detecção, investigação e remediação em 22 minutos, né? Aqui, se vocês verem essa linha aqui, a gente está vendo, né, uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo não, mas uma barra onde você vai ver a quantidade de horas média, né? Então, equipes mais lentas, né? Equipes que têm uma dificuldade um pouco maior em fazer todo esse trabalho, todo, né, a detecção, investigação e resposta, em média, elas levam 30 horas para fazer tudo isso. 30 horas, gente, tô falando, 30 horas. Então, assim, é mais de um dia completo. E se for pegar em horas comerciais, né, às vezes a investigação só é feita em horário comercial, e a gente já vai ir para 3, 4 dias, né? Isso é equipe mais lenta. Uma equipe de performance média já vai para metade, 16 horas ou 2 dias úteis, né? E as mais rápidas, 3 ou 4 horas para fazer toda aquela investigação, né, gente? E ver, ó, o tempo médio, gente, tempo médio, ou seja, a gente pega todos os casos que o MDR da Sophos atende e a gente crava um tempo médio, tá? E é um tempo, isso daí é um tempo que a gente pega das nossas estatísticas. O tempo médio de resposta, né, da detecção, investigação e remediação é 38 minutos. Então, imagine que há um incidente, uma detecção, a primeira detecção, a 1 da manhã de um domingo, tá? Normalmente, se a gente for ver num time
normal que atenda domingo de madrugada, né? Normalmente vai ser um plantonista, né? Que atende N empresas, né? E em N localidades, né? O time da Sofos vai estar com o time completo fazendo esse atendimento. Eu vou mostrar como que é a estrutura de um time completo que tem no globo inteiro, né? A gente tem 8 centros de operação de MDR no mundo inteiro. Então sempre vai ter um time completo. E aí o que acontece? Você tendo um time completo, trabalhando diuturnamente, né? Obviamente cada time no seu turno, você vai ter a capacidade de fazer esse tipo esse tempo, né, de resposta a uma ameaça. 38 minutos em detrimento de, por exemplo, 30 horas de um time mais lento, né? Então isso é realmente impressionante, tá? Então são dados reais, né, das nossas estatísticas, tá, gente? Então resgatando, como eu falei, a gente precisa de ferramentas adequadas para que o time de MDR consiga, né, fazer essa resposta a incidente tão rápida, né? E como eu falei, a ferramenta, o coração, né, de tudo isso é o XDR, é o XDR. O XDR que vai receber das diversas fontes de evento, por isso que ele se chama XDR e não EDR. Então, vamos aqui de novo recapitular a sopinha de letrinha, né, cara? Desculpe se muitos de vocês já conhecem, né, e já estão, né, carecas de ouvir, né, dos termos, mas às vezes outras pessoas ainda têm dúvida, né? Pô, mas por que é XDR, né? Então vamos lá, EDR é a detecção-resposta focada lá no endpoint, né? Lá no computador, no servidor, etc. E aí por que veio esse termo XDR? Justamente o X vem de extended, né? De estendido. E aí por quê? Porque aí a gente pega, né, essa ferramenta de detecção e resposta e expande para toda a rede. Expande para toda a infraestrutura. Então, se você ver ali a parte esquerda, tem endpoint, tem rede. Então, a gente vai estar escutando a rede, os eventos de rede, os eventos de um firewall, os eventos de uma solução de segurança de e-mail, né? Os eventos da nuvem, de uma solução de identidade, né? Uma solução de backup. Gente, assim, você pode mandar eventos de N origens, e quanto mais cobertura você tiver da sua infraestrutura, né? Dentro do XDR, cobertura eu digo mais eventos de diversas partes da sua infraestrutura, mais completo vai estar o contexto, veja bem, o contexto, né, para o time de MDR fazer análise, né? Por que o time de MDR ele vai utilizar a ferramenta de XDR? E ele precisa saber onde iniciou o ataque, onde ele percorreu, né, o caminho até chegar no objetivo final, por exemplo, uma tentativa de encriptação de um servidor, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, né, não é, por exemplo, naquele servidor que foi atacado, que foi encriptado, por exemplo, com ransomware, o ataque provavelmente, na 99,999% das vezes, iniciou num desktop, iniciou numa conexão de VPN, iniciou numa falha, numa vulnerabilidade, por exemplo, conhecida de algum firewall, né? Então, assim, e aí você ter a possibilidade de rastrear tudo isso, vai impedir que você tenha esse tipo de evento acontecendo novamente, né? Então, aí a importância da resposta a incidente, né? Então, assim, diferente da contenção pura e simples, né? Quando você faz resposta a incidente, você entrega, né, a causa raiz de todo o problema, né? E muitas vezes o analista do MDR vai conseguir corrigir isso, apagando o registro, apagando o arquivo, né, corrigindo um monte de coisa, né? E outras coisas o time de MDR vai falar pro cliente, né, pro dono da infraestrutura, senhor gestor da infraestrutura. O senhor vai ter que mudar a tua postura, tua forma, né, de lidar com, por exemplo, política de senha, a tua política de permissão dentro do seu Entra ID tá muito aberta, né? Então ele vai falar, ele além de fazer ações que estão no escopo do MDR, que seria apagar arquivo, apagar um monte de coisa, ele vai também orientar o cliente
dos gaps de segurança que foram encontrados durante a investigação. Então, isso é bem interessante. Esse slide mostra um pouco desse universo, né, do OpenXDR, do OpenXDR, ou seja, eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo um ou mais logotipos aí, né, nessas esferazinhas aí, né, que são, né, fabricantes de outras soluções, de backup, Fire, etc., né, muitas delas concorrentes, nossa, né, da Sophos, né, mas que no nosso ecossistema de OpenXDR a gente integra, recebe eventos, faz detecção e faz correlação dentro do nosso XDR, tá, gente? Aqui alguns exemplos do que o time de MDR consegue, né, como ações, né? Como eu falei, o time de MDR faz algumas ações e orienta o cliente em ações que não são do escopo dele. Mas, por exemplo, a gente consegue excluir artefatos, né, acessando o ambiente do cliente, tudo com uma autorização prévia, nada é feito de forma deliberada, tá, gente? A gente consegue finalizar processos numa máquina do cliente. A gente consegue desabilitar a conta de usuário, obviamente a gente tem que ter permissão para isso, né? Remoção de tarefas agendadas, remoção de itens de inicialização, né? Alguns itens de inicialização implementados por um atacante, né, garantem a persistência, né, dele, né? Então, assim, depois que a máquina é desligada, ligada de novo, ele consegue um novo acesso e assim, né, até que esses itens de inicialização não sejam removidos, ele vai sempre renovar o acesso ao ambiente, né? Limpeza de registro também. Então, isso são alguns dos exemplos de ações que a gente pode fazer, tá? Aqui vem como a gente provê nessa cobertura, né? Pô, Jéssica, mas como que você faz 24 horas por dia? O cara não dorme, né? O analista, ó, eles dormem, gente. A gente não escraviza ninguém aqui, tá? Eles dormem, tem 8 horas de trabalho por dia. Mas por quê? Porque a gente realiza, a gente mantém uma estratégia, né, do que a gente chama do follow the sun, que é ter centros de operação em todo o globo, né? Então, assim, em todos os fusos horários, né, mais diversos. Então, a gente vai ter centro de operação na Austrália, a gente tem no Japão, a gente tem na Índia, tem na Europa e Estados Unidos. Isso garante que a 1 hora da manhã, que, por exemplo, é 1 hora da tarde no Japão, tem um time completo, especialistas, né, fazendo atendimento para você. E o que é esse time completo? Gente, a gente tem um gerente de operações lá nesse centro de operação, a gente vai ter os líderes de equipe, né? A gente tem 3 níveis de analistas dentro de cada operação ali que eu coloquei no slide anterior, e mais uma equipe de apoio, né? Então vai ter profissionais especializados em inteligência de ameaças, em caça-ameaças, engenharia de detecção, né? Automação de segurança, resposta e sucesso do nosso cliente. Então, é um time completo em cada um daqueles centros de operações. Então, você nunca vai ser atendido, por exemplo, às 3 da manhã, por um plantonista que está atendendo 500 empresas ao mesmo tempo. É sempre um time completo que vai estar realizando resposta a incidentes na sua infraestrutura, tá bom, gente? Só para finalizar a minha parte aqui, o nível de licenciamento, né, que a gente tem hoje no MDR, a gente basicamente tem dois, né, o MDR Essentials e o MDR Complete, né? Lembrando que em ambos os licenciamentos, né, a ferramenta de XDR já é inclusa no pacote, né? Você não precisa assinar o MDR Essentials e mais o XDR, né? E a diferença básica do Complete para o Essentials, né? É que o Complete, obviamente, pelo nome vocês imagino, né? O completo possui um seguro cibernético, né? Que cobre violações e custos, né? De detecção e resposta e de resposta a incidentes de até US$ 1 milhão, tá? No MDR Complete também tem, em todos os casos, um líder dedicado, né? Aos seus casos, né? E basicamente é isso a diferença do MDR Complete. Tem alguns outros detalhezinhos ali, mas os dois são 24/7, os dois funcionam 24/7, 365 dias por semana, tá? E também temos, né, uns opcionais
uns adicionais. Então, por exemplo, temos ITDR, que é a solução de identidade, né? Detecção e resposta à identidade, retenção estendida na nuvem, né? A gente tem uma solução de gerenciamento de vulnerabilidades, que é o Managed Risk, tá? E temos detecção e resposta de rede, NDR, também como um adicional ao MDR ou ao XDR. Gente, essa era a minha parte da apresentação. Espero que todos tenham entendido pelo menos 1% do que eu falei. E se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição aqui, tá? Legal, Gerson, muito obrigado. Acho que tá bem didático, né, a apresentação e, e deu para entender ainda mais, né? Algumas pessoas já foram, digamos assim, já participaram, a gente fez uma outra abordagem outra vez, né? Mas sempre tem alguma novidade, tem alguma atualização, tem alguma relembrança, como tu comentaste, né? A diferença entre o EDR, o XDR, o MDR, Uhum, enfim, isso fica ainda mais evidente para os gestores, né? Para poder tomar decisão de qual caminho tomar aí dentro dos seus negócios. E isso faz total diferença aí no dia a dia, né? Porque a gente sabe que é um desafio, a gente vem falando disso, né? Como conquistar espaço na mesa do board, né? Ou seja, na mesa do board, para a gente propor projetos, propor mudanças, fazer a gestão de risco, fazer a apresentação, enfim, de soluções. E então a gente não pode ser vazio, né, demais para não levar uma solução, não poder falar sobre as coisas para os gestores, para os donos, para os conselhos, né, enfim, e não pode ser tão técnico. A gente tem que levar, enfim, a informação o mais perto da linguagem deles, né, possível. Então, tu conseguiu aproximar também. Temos uma pergunta aqui do Rafael, né? Uma dúvida, o EDR da Sophos vem junto no pacote MDR Complete? Hã? sim, eu Isso. até respondi para ele ali. Sim, tá? Mas na verdade vem até numa ferramenta mais completa que é o XDR, né? Como eu falei, o IDR é o primeiro ponto, né? Na verdade, se a gente vê o licenciamento da Sophos, a gente tem três licenciamentos da nossa plataforma de endpoint, né? O primeiro é o endpoint, que Uhum. é a proteção, né? O EPP. O segundo passo é o EDR, que é a detecção e resposta focada no endpoint. E o terceiro passo é o XDR, que inclui tudo isso que eu falei já, né? O EPP, o endpoint e o EDR, mas com a possibilidade de integração com terceiros, inclusive desde novembro do ano passado, sem custo adicional, né, nos conectores, né? Antigamente era cobrado por Isso. conector, né? Se você quisesse conectar, sei lá, um firewall da Palo Alto no XDR da Sophos, tinha uma cobrança. Hoje é totalmente incluso, totalmente gratuito. Então você pode conectar firewall, solução de anti-spam, né, solução de backup, Backup. tudo isso sem custo nenhum. Uhum. As soluções de antenas Wi-Fi, enfim, um monte de Exatamente. aplicações aí, né? Legal. Exatamente. Mais alguma pergunta, a gente fica à vontade, né? Enquanto isso, eu vou trabalhando aqui, relembrando então nosso próximo encontro, dia 23 de abril, em Santa Catarina. Todos aqui convidados. Ergue a mão ali para nós, para a questão do ingresso. Podem ler o QR Code também. A gente vai estar se encontrando lá. O Gerson também vai estar lá. Vai levar Uhum. mais uma palestra para nós, com alguns temas também. Então, a gente cada vez mais próximos aí, né? Temos uma novidade, como sempre, a gente sempre vem se conectando com eventos do Brasil como um todo, operações como um todo, e o Expo Compliance trouxe, né, para os Guardiões Digitais aqui 65% de desconto, enfim, no ingresso para participar lá do Expo Compliance. É em São Paulo, dia 18 a 20 de agosto. É um evento bem focado aí, talvez, para DPOs, para quem está um pouquinho mais ligado em área de privacidade de dados, governança, GRC, gestão de riscos, como montar essa arquitetura de negócio aí dentro da empresa. Então, aqui também a gente traz, né, esse benefício aqui para todos vocês, ok? Jonathan quer trazer uma pergunta? Talvez levantou a mão ou foi para o minha?
Tranquilo. E aí, também, gente, lembrando, a gente está fazendo a pesquisa do perfil e desafios do Guardião Digital. Então, você ainda que não respondeu à pesquisa, a gente deixa o convite aqui, é muito importante para a gente poder conhecer ainda mais quem está aqui com nós, como está, qual que é o perfil, se é mais técnico, se é mais de governança, se é mais, quanto tempo de TI que vocês têm, 1 ano, 5, 10, 25, tem gente de 35 anos de TI, e isso para nós aqui é muito bom, porque a gente também vai fazer alguns reconhecimentos aí durante o decorrer do ano, né? Então, e também alguns desafios, ou seja, o que que vocês estão enfrentando aí no dia a dia, nas empresas de vocês, para a gente poder aquecer ainda mais os temas, a profundidade, o nível que a gente traz aqui de conversa também para que vocês possam ter um maior aproveitamento dentro das nossas talks dos Guardiões Digitais. Legal? Muito bem, gente. Então, Gerson, obrigado por hoje, obrigado por trazer Opa, essas novidades para nós, esse conhecimento. Obrigado pela Sofos, né? Tá apoiando sempre os Guardiões Digitais, esses momentos, nossos encontros, nossas talks, trazendo sempre uma grande relevância para o nosso setor, nosso mercado, né? eu que Ah, agradeço a oportunidade de estar participando aí. Muito bom. A todos, obrigado pela participação de hoje também. E a gente manda a gravação aí na sequência para vocês poderem retomar alguma informação que vocês tenham. E o nosso time segue à disposição para qualquer novidade, para qualquer dúvida, para demonstrações, para